Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, então já sinta-se cumprimentado. Meu nome é Paulo Moura e este é o Pod Gente, diretamente do Café Estúdio aqui em Santo André. O Pod Gente foi criado, a ideia dele é falar de histórias comuns, falar de gente comum, falar de histórias que a gente possa rir, a gente possa se emocionar e também a gente possa aprender um pouco com os nossos convidados. E o meu primeiro convidado não podia ser outra pessoa e nessa essa figura maravilhosa na minha vida, que ele é padrinho dos meus filhos, ele é o meu compadre, e ele é mais conhecido como o nosso maravilhoso tio Lu. Ei, compadre. Vale. É Obrigado, viu? um prazer em estar aqui. Pode, gente. Ele já começou bem. É, muito bem. Lu, eu quero começar falando com você o seguinte: quem é o Lu? As origens do Lu. As Onde ori- nasceu o Lu? Bem, podemos começar com de onde veio o tio Lu, né? É, de onde veio o tio Lu? Porque meu nome é Lucimar, mas todos me chamam de tio Lu. Os amigos hoje em dia me chamam de tio Lu. Por quê? Porque minha família é grande, né? Uhum, Meus pais tiveram 11 filhos, todos vivos até hoje, graças a Deus. graças a Deus. 33 netos, 43 bisnetos. Então é gente pra caramba. Você sabe mais ou menos quanto tem na família? Hoje? Com marido e mulher, de sobrinhos, Hum, disso. Olha, nós estamos em mais de 100, né? mais de 100. Mais de 100. Nossas festinhas são bem boas. É, inclusive Bem, tem aquele vídeo da Laís que viralizou no TikTok, né? hoje já está em 7 milhões. 7 milhões de visualizações? Já tá em 7 Caramba! milhões. Uma pequena festinha da família. Aí os amigos vêm, tio Lu para cá, tio Lu para lá, e os amigos começaram a, Também chamado de né, tio Lu, chamar né? de tio Lu, né? Aí foi por isso. Começou assim e está assim e vai ser assim. Né? Hoje em dia, nosso grupo de futebol, né? Todo mundo chama de tio Lu. Eu já coloco meu nome, tio Lu, já no WhatsApp. Todo mundo já começa com o tio Lu e fica o tio Lu. É, Pra mim é meu compadre do coração ainda. isso mesmo. É... Você nasceu em Itanhomi. Nasci em Itanhomi, Minas Gerais. Lá no, se não me engano, é sudeste de Minas Gerais. Né? E meus pais são de lá, né? Uhum. E criaram a gente tudo lá na roça. Eu vim para São Paulo, nós viemos de São Paulo, né? Meu pai veio para São Paulo, trouxe todos em 74. 74. Eu tinha 8 anos. Então, vivi na roça, conheci um chinelo de dedo em São Paulo, nunca tinha calçado um chinelo de dedo. Caramba, Acredita? cara. Vivia lá descalço. Quanto tempo você ficou lá em Itanhomi? Antes de vir pra Nasci lá e vivi até os 8, né? 8 anos? Aí vim para São Paulo em agosto de 74. Viemos para São Paulo. Porque meus irmãos mais velhos, né? Gustavo, Sebastião, Uhum. já estavam aqui em São Paulo, Já. arrumaram emprego na Mercedes-Benz. Inclusive, a minha mãe chamava a Mercedes-Benz de Mãe Cedes. Que Porque na verdade, no final das contas, foi mesmo, né? foi porque chegou um momento que 5 dos seus filhos estavam lá trabalhando. Né? Uhum. Nós éramos 5 irmãos trabalhando na Mercedes. Que legal. Né? Fora cunhado, meus primos. Então, nós éramos, muitas pessoas da minha família trabalhavam na Mercedes. Né? Que legal. A Mercedes dá uma história forte na nossa família também, aqui em São Paulo. Né? Porque meu Gustavo, meu irmão, um tio nosso. Tem gente da família até hoje trabalhando lá, né? Tem, sobrinhos trabalhando lá e tudo. E um tio meu, irmão da minha mãe, colocou o Gustavo, indicou o Gustavo lá, né, para trabalhar lá. E daí foi, né, e a renda, né, principal da família vinha Da da Mercedes. Mercedes, né? Aí com isso que construiu casas, né? Cada um construiu suas casas, graças a Deus. Hoje em dia nós somos 11 irmãos, todos têm sua casa própria, né? Mas Então, seu pai veio direto para o ABC. direto para Diadema. Direto para Diadema. Mesma casa, É a veio para mesma lá. casa, é verdade. Meu irmão já arrumou um jeitinho lá de comprar uma casa de um conterrâneo nosso, né? Que era lá de Itaiomi também, e veio, já comprou a casa e já ficamos lá. Só que foi construindo mais, né? Mais cômodos, porque a casa era pequena, mas ficamos por ali, Diadema. Que legal. Sempre unidos, graças a Deus. Essa história é boa. É mega história, né? Porque a história é muito comprida, né, cara? Viu que de 74 para cá são quantos anos? Vai fazer 60? Não. É? Sim. Não.
59? Não, 59. Tô ficando louco. Não, é isso mesmo. Gente, eu tô ruim de conta, não? É. Coisa triste isso. Bom, enfim, faz tempo pra caramba. Já falamos da família, mas eu quero tocar nesses dois ícones pra mim, eu conheci, que foram também referência pra mim. Tanto você que ainda você é pra mim exemplo de vida. Eu sigo muitas coisas que você fala, muitas coisas, os seus Eu exemplos. só agradeço. Obrigado. Mas tudo isso começou com um casal, né? É. Seu Zezé e a Dona Belinha. Seu Zezé e Dona Belinha. É isso mesmo. Seu Zezé faleceu em 2021, com 98 anos. 98 anos. Minha mãe Belinha faleceu em 2017, com 92, né? Então, viveram bastante, graças a Deus. E eu acho o seguinte, cara, que eu acho que o sonho de toda pessoa é viver e ser feliz igual os dois foram, porque... Quantos anos de casado? Eles fizeram 70 anos de casado, né? 70 anos de casado. Que maravilha. É. Aí eles viveram ali com os filhos sempre em volta, né? Uhum. Com os netos, bisnetos, tudo em volta. E no final da vida deles, nós só curtimos eles. Nós curtimos muito. Eu sei. Nós, irmãos, eu sou o 10º filho, né? Uhum. Então, é verdade. Eu sou o 10º. Você era o caçula até a Cida invadiu seu espaço. Isso mesmo. A Cida chegou, né? Aí tomou meu lugarzinho lá, mas foi ótimo. E os dois sempre foram muito família, né? Meu pai veio, quando viemos de Minas Gerais, meu pai já arrumou um emprego, trabalhou 18 anos na mesma empresa. Ele era analfabeto, meu pai, só sabia assinar, a assinatura dele, mas bem pouco, né? E ele arrumou um emprego de faxineiro numa empresa, ficou 18 anos nessa empresa, até se aposentar. Se aposentou, 65 anos, depois viveu até 98 ainda. 98 ainda. Ali, e a gente cuidando deles, agora no final da vida, principalmente, né? Uhum. É verdade. Minhas irmãs bem guerreiras, né? Luzia ficou mais tempo com eles, né? Morou com eles em um tempo. Morou assim, né? Ficou praticamente, saía da casa dela de manhã e saía e voltava para casa de tarde, só no final da tarde. E alguém assumia o lugar, e tem que ser assim. Mas eu garanto que ela não se arrepende nem um fio de cabelo. Não sente muita falta. Acho que todos nós, né? Todos nós sentimos falta, mas a Luzia, ela... Sente mais, né? Porque ela já começa a chorar, porque ela ficou muito mais próxima deles, né? Esse tempo todo. Mas para nós foi nossa base, né? Nossa base. A base foi muito sólida. A base foi muito sólida. Toda família tem que ter uma base, cara. Tem que ter uma base, porque a gente, hoje em dia, nosso mundo que a gente está hoje, a gente tem que ter sempre aquela estrutura familiar bem sólida. Familiar em volta dos filhos, porque senão o mundo captura e leva embora. Eu sempre falo que se a gente não for a base, o suporte dos nossos filhos, o mundo aí fora vai sendo. Vai ser. E aí você não sabe o que Você se arrepende depois. Que vai esperar. Verdade. Duas pessoas assim, cara, eu convivi pouco, né? Mas o pouco que eu convivi é exemplo de vida. Assim, meu pai, para você ter uma ideia, ele era analfabeto, como eu já disse, veio de Minas Gerais, ele era líder de comunidade de base da igreja lá em Minas Gerais, né? Lá em Termi, na roça lá, né? Ele era aplicador de injeção. Meu pai tinha Eu não sabia dessa. Meu pai tinha Você tá brincando? Um aparelhinho assim, ó, desde a roça. Um aparelhinho assim que tinha lá o vidrinho lá da injeção, né? As agulhas e tal. Tinha um suportezinho que você colocava álcool, colocava fogo, fervia para poder esterilizar, né? O vidrinho lá com a seringa, né? Com as agulhas, colocava ali. As pessoas lá na roça, por exemplo, e até mesmo quando nós viemos para São Paulo, as pessoas naquela época não tinham tanto, né, acesso assim à saúde, né, e tal. Ia lá no médico, o médico passava você vai tomar injeção. E aí, vai ficar lá na roça, era 6 quilômetros da cidade. Como é que eu fazer? Para ir lá tomar injeção. Pessoa doente. Tinha os aplicadores de injeção. Meu pai era aplicador de injeção. Caramba. Meu pai ia lá, a pessoa, todo dia, às vezes ele andava lá. Isso eu não sabia, você nunca me contou isso. 1 quilômetro, 2 quilômetros. Ia lá, fazia a aplicação da injeção na pessoa. E, voltando ao que eu falei, meu pai
veio para São Paulo e veio com essa mentalidade ainda de líder comunitário da igreja, né? De ajudar Da igreja também. católica, né? Aí ele veio, quando chegou aqui em São Paulo, ele continuou um grupinho dos mineiros que tinham aqui, né? Que já conheciam ele de lá, montou um grupo aqui, cara. Aí continuou indo e sempre cuidou da gente, assim, tratou a gente pegando no pé. Ó, vai na igreja, vai para a igreja, vai na missa, vai, né? Uhum. Tanto que a gente participou de grupo de jovens desde cedo, né? Muito cedo, eu, meus irmãos mais novos, principalmente, né? Eu, o Geraldo, a Cida, o Jânio, sempre participamos de grupo de jovens da igreja e E foi crescemos lá que assim. conheceu a comadre. Foi lá que eu conheci minha esposa, a Elaine, né? Lá nos grupos de jovens, né? A gente frequentava lá e nos conhecemos, só que não namoramos assim logo no começo, né? Ficamos vários anos ainda só participando do grupo de jovens, cada um levando sua vida, até que um dia Um dia esse zóio deu uma. tem jeito, né? É, esse oi teu aí, rapaz. Até eu quero te beijar, você imagina, Helene? Aí estamos aí até hoje, né? Legal, legal, legal. Ah, a gente tá falando dessa base religiosa, né? Lá também que você conheceu o Padre Peixoto, Sim, lá na igreja. que até hoje tá Na com vocês, abençoando Ele e era, querendo bem, né? ele era seminarista ainda, né? Conhecemos ele quando ele era seminarista, depois ele se ordenou padre, né? Nisso nós criamos amizade, lá quando ele era seminarista, amigo da gente, muito amigo mesmo, frequentava a nossa casa, e a gente frequentava onde os seminaristas moravam lá e tudo, e fora os compromissos lá na igreja, né? E ele também é o grande responsável por ter feito essa união nossa, que você conhece bem, com o pessoal de Uberaba, Ah, é que verdade, é né? hoje meu irmão é casado com a pessoa de Uberaba, com a É, que é a Maristela, né? Maristela. E ele que me apresentou a Maristela, o Marcelo, quando ele era seminarista ainda, eu fui lá, conheci eles no grupo de jovens de lá, criamos amizade, até que um dia o Geraldo, o G casou com a Maristela, e hoje em dia a gente tem o nosso rancho lá, Ah, perto de aquele lugar Minas, horrível, aquele horroroso. lugarzinho lá que é nosso paraíso, né? Meu Deus do Na beira céu. daquele rio. Então, tudo é Padre Peixoto. Padre Peixoto que... Aí um dia... ainda quero... vou te falar uma coisa que eu quero fazer É. ainda. Quando o Padre Peixoto esteve fazendo pós-graduação, né? Na Itália, ele ficou 3 anos e meio na Itália, né? Em Roma. E aí ele estava lá e ele, naquela época, telefone praticamente não existia, né? Pra gente que era mais pobre assim, não, né? Aí a gente trocava cartas. Eu tenho muitas cartas dele guardadas. Daquela época, quando ele estava lá e eu aqui. Eu mandava Você carta para tem ele ainda? respondia. Você tem Tem. ainda? Nossa, que Um dia eu maravilhoso quero isso. rever essas cartas e rever os assuntos, né? De repente dá uma boa conversa, né? Dá, lógico que dá, lógico que dá. E a É, gente marca de novo, você volta aqui, a gente fala dessas conversas, porque é muito bom. é, Porque o que a gente quer é isso aí, história real mesmo, de gente que. E o Padre Peixoto De também é vida, né? hoje ele está em Aracaju, né? Que é a terra dele, Natal. Está lá com a família dele. Ele é pároco da matriz de Aracaju, né? Ah, que legal. Então, da Catedral de Aracaju. Ele é pároco de lá. Ele é músico, Ah, ele é muito nossa, é culto, ele é muito de bom. uma, de uma É uma sabedoria, sabedoria, né? inteligência, Ele é de muito. uma sabedoria, Eu, assim, fora do comum. Ele é um homem muito sábio. eu sou muito puxa-saco dele, mas é assim não. Ah, mas de pessoas que a gente gosta, de pessoas que a gente admira, a gente acaba sendo puxando o saco. Olha, eu puxo seu saco todo dia. E você me trai com o Regis, tá? Não O se esqueça. Regis, ó. O Regis. Regis, eu vou te falar uma coisa. Você tira o zóio do meu compadre, hein? Tira o zóio do meu compadre. A gente brinca com isso lá na quadra, o povo leva a sério. Acho que a gente morre de ciúme do outro, a gente brinca com isso, que é uma maravilha. Vou te falar uma coisa. Força, coragem e resistência. Força, coragem e resistência. Esse era É, o grande, não vou dizer lema, mas era o espírito de vida do seu Zizinho. ele passava isso Que para ele passou pra é, todo mundo. Tem gente que já fez tatuagem aham. com essa, com E essa o pessoal da minha frase. família, né, várias pessoas fizeram. E porque ele, mesmo assim, que depois dos 80 anos, 85 anos mais ou menos para frente, ele tinha demência, né? Uhum. Então ele estava com a cabecinha bem fraquinha e É. tudo, bem. Lembrava de poucas coisas, assim, recentes, né?
às vezes não lembrava dos netos, dos bisnetos e tal, mas ele sempre foi um cidadão orante, né? Uhum. E sempre nas orações dele, ele lá orando, ele sempre terminava. Força, coragem e resistência, papai do céu. Ele falava desse jeito. Era lindo demais ver ele fazer isso. E Sempre passou isso para a família passou. inteira, cara. Nossa, É. isso é uma das coisas mais sensacionais. E realmente é assim, né? Aí você vê o poder que uma pessoa pode ter sobre todas as demais, né? Uhum. Não só da prole dele, mas De quem está em amigos, volta. de quem Né? está em volta. Verdade. Sabe? Olha, duas pessoas sensacionais. E ficar 70 anos casado diz muita coisa, né? É verdade. Diz muita coisa. E nós aproveitamos bastante. Nossa família, nós fizemos festa nos 50 anos de casados, nos 60, nos 75 e nos 70. Fizemos 4 boas, grandes festas para eles. Né? Aproveitamos bastante. O que eu lembro desse homem dançando, cara. Dançar, ele gostava Meu muito. Deus do céu. Dona Belinha já tava um pouquinho mais debilitadinha, né? Mas, nossa senhora. Foi mesmo. Era muito bom de ver aquilo, porque era uma E lição de vida. ela não gostava, era engraçado, ela não gostava de ver ele dançar. Ela via ele dançando. Só me faz um favor. Conta pra quem tá assistindo a gente. Aquela história da praia. Da praia. Da Dona Belinha que você assistiu na praia. Por favor. É só isso que eu vou pedir. Por favor, conta essa história. Ela ia na praia, ela ficava sempre de vestido, né? Nem um shortinho ela não colocava. Ficava sempre de vestido. E sempre medrosa de água, né? Sempre teve medo de água. Não deixava a gente... Quando a gente nasceu, nós nascemos perto de uma cachoeira linda, um córrego, a gente ouvia a cachoeira dia e noite, 24 horas a gente ouvia a cachoeira. Nossa, feliz. A gente não era criança, a gente não podia nem chegar perto da água, ela não deixava, tinha medo de água. Aí a gente lá na praia, meu irmão Gustavo alugou uma casa lá em Itanhaém, a gente foi para lá, nessa casa. Chegamos lá no outro dia, fomos para a água. Meu pai pôs um shortinho, meu pai era branquelo, quase não, geralmente estava... Não pegava muito sol. De roupa, não pegava muito sol, né? Aí colocou um shortinho e daqui a pouco a gente estava lá na onda. Uma onda deu um caldo no meu pai. E ela estava assim, em cima do... Um montinho de areia lá, olhando. Assim, olhando. Vai, vem pra cá, vem pra cá. Ei, vem pra cá. Daqui a pouco meu pai tomou aquele caldo e saía rolando naquela água e as perninhas brancas dele aparecendo. E ela gritando, salva o Zizi, gente! Salva o Zizi! Ergui o vestido, né? Ergui o vestido assim, ai meu Deus! Salva o Zizi! E a gente correndo para salvar e rindo. Oh, meu Foi Deus. muito engraçado. Primeira vez que você contou essa história pra mim, eu chorei de rir. Ai, meu Deus do céu, sensacional, é sensacional. Ai, meu Deus do céu. Eu vou mudar um pouquinho de assunto agora, sair um pouco de família, pra gente ir pra uma das suas grandes paixões, que é o nosso Santos Futebol Clube. Ei, meu Deus do céu. Mais uma coisa que vem da década de 60, né? Lembra que eu te falei que meus irmãos vieram primeiro para São Paulo? Então, o Gustavo veio primeiro para São Paulo, o Tião veio logo em seguida. E chegaram aqui... Mas até ali, até chegar aqui, ninguém ligava para futebol. Lá na roça, lá em Minas, quase ninguém... Só ligava para ficava de longe, só via no rádio, né? Uhum. Aí o Gustavo veio para cá e encontrou aqui alguns santistas já na família, de conterrâneos, primos, essas coisas. Aí o Gustavo, nós chegamos em São Paulo, o Gustavo já era santista, e ele veio bem na época que o Pelé estava no auge, né? Bem na década de 60, né? Santos ganhava tudo, né? E aí ele, naturalmente, se tornou santista. Aí nós viemos em 74 para cá e, meu amigo, olha, era Santos, eles tinham em Taboão, São Bernardo ali, a gente morava pertinho, né? Quase na divisa de São Bernardo com Diadema. Aí ele tinha uma pequena torcida lá que eles criaram, os amigos, chamava Grito Santista. Gustavo, uns primos nossos lá, o Sebastião e o Zezé, e eles entravam naquela época, tinha um Chevette, o Gustavo tinha um Chevette, ou era o Sebastião, não sei, um deles tinha um Chevette. Você colocava a gente naquele Chevette, a gente ia para Pacaembu. Aqueles bandeirão, pegava bambu, colocava aquele bandeirão,
soltava na janela É do mesmo, carro, vocês e faziam isso, é? ia para Pacaembu, ia para Morumbi, ia... Nossa! A serra, a gente eles desciam, mas não levava muita gente, que a gente era criança. Eu ainda tinha uns 12 anos, por aí, 13 anos. É. Eles levavam muita gente quando descia a serra, mas aqui nos estádios daqui, direto, com a torcida Grande Santista. Era muito engraçado, muito bom. E a gente, a nossa família, eu te falei que está chegando nos 100, tem 100 mais ou menos, desses meus Tem mais sobrinhos, de 100. desses meus sobrinhos e sobrinhos netos, eu acho que 80% é santista. É, Então, não. sim, Família é 80%, majoritariamente santista. porque a gente cresceu assim, né? E os filhos, meus filhos, a Laís e o Luan, são santistas pra caramba. É. Hoje em dia vão mais no estádio do que Ó, eu. tem umas vira-casaca aí no meio do caminho, né, É, Renata? né? Né, Renata? Você É, com o Marlon aí, né? Corintiano agora, não é mais santista. Vira casaca, né? Mas tudo bem, deixa quieto. Deixa ela. Não, tem direito, claro. Mas me conta, a maior relíquia que você tem, que é Ah. a assinatura, o autógrafo do rei. Ô, Maria Fernanda, por favor, me dê meu envelope. Ah, então ele trouxe. Gente, Nossa assistente, por favor, traga nosso ô, envelope. produção, Eu tenho uma produção. pequena relíquia. Uma pequena relíquia que tem uma história Que a muito gente tem que legal. mostrar. Ó, tenho um autógrafo do rei para o Lucimar. Olha só. A revista Placar. Olha só. Que Olha que maravilha. maravilha. Para o Lucimar, do amigo Pelé. Eu era amigo do Pelé, gente. Cara, muito legal isso aqui, cara. e Ó, como é que edição de março de 1999, a Placar. Putz. Revista Placar. É só sobre o Pelé, né? A revista toda é só sobre E ele. é o que eles falam. É ele, com E maiúsculo, né? É. O cara foi demais, né? Demais. E como é que você conseguiu isso? Então, o irmão dele, aí, do Celso, trabalhava na empresa Calunga, né? Trabalhava no escritório da empresa. Tinha um rapaz que trabalhava lá com ele, que ele era motorista particular do Pelé, você acredita? Quando o Pelé estava em São Paulo, o Pelé viajava muito, né? Nessa época, na década de 90, aí, o Pelé vivia viajando para lá e para cá, para o mundo afora. Aí, quando voltava, eu ligava para ele e falava, ó, tô chegando no aeroporto tal hora, você me pega aqui, meu destino é tal, não sei o quê. Aí ele ia para lá. Aí, como o Celso sabia que eu tinha essa revista, mostrei para o Celso falou, vou falar para meu amigo para ele tentar Pegar um o autógrafo. autógrafo do Pelé. Aí ele foi, pegou a revista, deixou com ele, eu falei, aí demorou, eu acho que demorou de 5 ou 6 meses, não lembro mais. Meses essa revista ficou lá, eu pensei, ixi, perdi minha revista. Perdi a revista. Tô triste, perdi minha revista. Não acha mais para comprar, porque acabou nas bancas, compraram tudo, né? Aí, um belo dia, o Celso chega. Lu, chegou a sua revista. Na hora que eu vi isso aqui, cara, nossa, Meu Deus do céu. foi incrível. Meu Deus do céu. Aí eu guardei até hoje. Na época Isso tinha muita aí é revista Placar, mas essa aqui é a aí única que ficou. Isso aí Vai ficar. não tem dinheiro que paga um negócio desse, cara. Porque ele não é só ídolo, só do Santista, né? Todo não, brasileiro. Todo né? brasileiro, né, cara? Era o rei, né? Rei é rei, cara. Tem jeito. Rei é rei. Então, meu querido amigo, me fala uma coisa. Conheceu a Elaine lá no grupo de jovens, né? E aí namoraram, casaram, e aí teve a saga do nascimento da Laís. Que não vinha, não engravidava. Minha mãe no meu pé. Tadinha da minha mãe. Tá brincando. Todos os irmãos tinham filho, menos o Lucimar. Porque nós casamos e ficamos 6 anos sem filho, né? Aí a minha mãe chegava em mim e falava assim, cada um que nascia, ela chegava em mim, meu filho, você vai ser papai ainda. Me abraçava e falava, logo, logo você vai ser pai. Logo, logo. Tá bom, mãe, pode deixar que eu vou ser assim. Aí até que
graças a Deus, né? Laís veio em 2001, né? Logo em seguida, em 2002, já veio o Luan. E estamos aí os dois hoje, a Laís com 22, o Luan com 20. Mas o Luan veio logo depois da Laís. Sim, tem 1 ano e 10 meses de diferença. Que Né? você não esperava também. Não, aí dele foi uma surpresa, mas é aquela surpresa que a gente Surpresa boa, lógico. boa mas- e que a gente se acostuma rapidinho, né? Na hora foi um susto, né? Assim, porque a Laís era pequenininha ainda, né? Tinha 1 aninho, e um mês, né? Aí a Ilana engravidou, quer dizer, então... Mas foi muito bom ter criado os dois assim, com a idade próxima, né? Para os dois foi muito bom, porque os dois É, cresceram muito amigos, muito brincando juntos. são companheiros. São São companheiros. bem companheiros. É muito legal. E tinha os primos lá de Uberaba, né? Os filhos do G, que eram mais ou menos a mesma idade, os gêmeos, né? Um pouquinho mais velho que a Laís. Então, eles cresceram numa amizade fortíssima, né? Então, Eles têm uma amizade muito é legal. mais por causa do rancho, né? Que a gente é sócio no rancho, ia muito para lá. Aí, a gente percebe mesmo que eles são Brincaram muito juntos. Ainda brinco até hoje, né? Graças a Deus. legal. Muito legal. E nessa época você morava ali no centro, perto ali do centro de Diadema, ali na. A gente casou, a gente já tinha comprado um apartamento, né? Uhum. Ali em Diadema. Ali na. Hoje Esqueci o nome ali, rapaz. Corredor? Não, Ulisses Guimarães. Ali no Ulisses, né? No predinho daqueles da Ulisses. Isso. Um conjunto de prédios lá, a gente comprou o apartamento. E nossa Que a gente ideia... fala até hoje, que subia aquelas escadas até o último. Meu Deus. 4 eu nem posso imaginar o que quatro aquela mulher andares, sofreu. sem elevador. Então, Putz, era de lascar. Nós ficamos 10 anos lá, né? Casamos, ficamos lá 10 anos. E nossa ideia era... A Elaine fala, né? Que ela... Cada vez... nasceram lá. Sim, nasceram lá. Eu vendi lá e comprei a casa em 2005, né? Em 2005 a gente mudou para casa. Mas a Elaine fala que cada vez que subia, ela subia pedindo a Deus. Ai, meu Deus, uma hora isso vai acabar. Eu vou Porque tinha aqueles livrar degraus. dessas escadas. Nossa, eu não posso imaginar aquela mulher sofreu ali, cara. Grávida, né? Na gravidez, a gente fazia compras, subia com as compras todas. Várias idas e vindas lá embaixo, né? Então, mas cada um tem seus perrengues para passar, né? Mas pra poder... foi com isso que depois você comprou sua atual casa, né? Sim, graças a Deus. Foi vendendo ali e dando de entrada lá isso aí. na casa. Então, é uma lição que fica, sabe? É. Ó, comecem, vocês estão começando aí, ó. Comecem, não tenham vergonha de começar lá embaixo, com pouquinha coisinha mais simples, um carrinho mais simples, né? Um apartamentinho mais simples. Depois as coisas vão se ajeitando. Trabalha que consegue, né? É verdade. O importante é isso. Meu compadre. Por você ser essa pessoa que você é, as pessoas vivem te chamando para ser padrinho dos filhos dela. Você tem noção de quantos afilhados você tem? Você sabe? Exatamente. Não fiz a conta, não. É perto dos 20. Está perto dos 20, Inclusive as suas, né? Essa história de ser... Inclusive as minhas. Essa história de ser padrinho é muito gratificante, né, pra gente, né? Porque a gente é convidado, né, a ser padrinho, né? E a palavra padrinho é um paizinho, né? Então, quem é padrinho tem que tentar ficar o mais próximo possível, né, do seu afilhado, né? Sim, claro. Ser mais próximo possível, né? Você, por exemplo, me convidou para ser padrinho da Maria Luísa, né? Uhum. E a Maria Fernanda te convidou para ser Maria padrinho Fernanda dela. me escolheu, Porque a Maria Fernanda foi de Crisma, né? E a Maria Luísa... Maria Fernanda é a nossa produção. E a Maria Luísa foi de batismo, né? Batismo. Eu e a Elaine, então, primeiro afiliado nosso de batismo, né? Foi o Everton. O Everton hoje mora, filho da Cida, né? Mora lá na Irlanda, né? E a gente estava namorando ainda quando fomos convidados para ser padrinhos dele. Temos a ligação muito forte. O primeiro né? foi o Everton? O primeiro meu e da Elaine, né? Ah, tá. Uma história de padrinho muito legal, olha só que legal. O Marcos, meu sócio hoje no escritório, é meu afilhado, e ele foi o meu primeiro afilhado.
Ah, foi o primeiro E a afiliado E a de casar. a história do Marcos é muito interessante das pessoas saberem, sabe por quê? Hum, Porque é o seguinte, o, eu fui convidado para ser, eu era da equipe de batismo da igreja, né? uhum, A gente dava lá o curso de certo, batismo certo. para os pais, padrinhos, né? Que iam batizar as pessoas na igreja. Beleza. O Marcos, ele, a mãe dele chegou no dia do batismo, chegaram lá e o padrinho não foi, né? O padrinho não Ah, foi, ah, porque eles são, né, conhecidos desde Minas Gerais, a família deles. O meu cunhado, o marido da Maria, é tio dele e tal. Então, é uma ligação assim, a gente já se conhecia há muito tempo. Aí chegaram lá, o, eu não sei porquê, né, não me lembro, o padrinho não foi. Aí me chamaram para ser padrinho na hora. "Ah, você quer ser padrinho desse menino aqui? Como é que que é o nome dele? É legal, o cara. Marcos. Aí, bebezinho ainda, né? Aham. Aí fui padrinho do Marcos. Só que é coisa de jovem, de cabeça mais besta, né? Eu pensei assim, eu dava curso de batismo, né? Tudo. Aí eu fiquei pensando assim comigo, nossa, mas tem que ter, né? A gente tem que ter pelo menos um conhecimento do padrinho para poder chamar, não sei o quê, não sei o quê. E não tive aquela vontade de ficar indo atrás, procurar o afiliado, sabe? Certo. Nós ficamos anos sem nos ver. Fiquei anos sem ver o meu Ah, é? afiliado. Aí um dia, estava no aniversário da minha sobrinha da Rose, lá na casa da minha irmã, ele é sobrinho do Moacir, né? O Max é sobrinho dele. Aí estava eu lá, ele chegou, aí falaram: ah, aqui seu padrinho. Ele já estava grandinho, já tinha acho que uns 5 anos, Caramba. por aí, uns 5 anos de Então idade. você ficou mais ou menos uns 5 anos sem ver uma. Praticamente sem ver, sem procurá-lo, né? Às vezes no aniversário ele mandava um presentinho, as coisas assim, né? Mas coisa de padrinho que quer fazer a gracinha, né? É verdade. Mas aí É, mas ele a gente. chegou, cara, mas ele chegou e falou assim: ô padrinho, mas me deu um abraço tão legal, tão gostoso, e brincamos pra caramba, fiquei brincando com ele um tempão naquela festa. Aí comecei a Ah, me calma aí, calma aproximar aí, mais calma aí. dele. Não, esse aí é o que eu tenho que falar. O que esse homem gosta de brincar com criança nas festas parece. Meu Deus do céu. Vira uma criança junto com as crianças e toca o terror. Entendeu? Essa é a característica do seu Lucimar. É isso mesmo. Isso é bom. Porque esse aí, cara, é igual aquele sonho que você realizou, né? Lá na chácara da Ana, sua cunhada, de você se vestir de palhaço, que era uma coisa que Sim, você foi. sempre quis fazer, pra Foi fazer muito lá. legal. Que ocasião que era que foi aquela? Que. Foi alguma festinha, alguma data comemorativa, eu só não lembro Eu qual também que não é. lembro, não. A minha cunhada chamou a gente, convidou a gente para. A gente estava lá na chácara, falou: ah, vamos fazer uma festa para É as Dia das crianças. Crianças, não é Dia das Crianças? Acho que era alguma Eu coisa acho assim. que era. Aí nós alugamos roupa de palhaço, aí convidou as crianças lá da vizinhança toda para irem para lá, né? Criançada apareceu lá, tinha brinquedo para todo mundo, aí o palhaço fazendo, eu era um dos palhaços, né? Brincando com eles. Nossa, eu me realizei mais que eles. Muito bom, ficou muito legal mesmo. E a criançada se divertiu, é legal ver a alegria da criança, né? Quando ela chega num lugar e se sente bem, né? A É, criança encontra. Porque um palhaço para uma criança que é um ídolo, né? Para uma criança. Então a é, criança chega, não tem medo, não tem vergonha, não tem nada do palhaço, é. né? Ela chega já brincando, abraçando. E aí, Então, porque que tem medo, porque é aquela coisa meio estranha que nunca viu antes, mas é. quando vê que é tudo alegria, que é tudo brincadeira, aí a criança se Então, entrega, né? compadre, mas voltando lá no Marcos, Isso, aí isso, pai. a gente estava lá brincando e tal, aí comecei a me reaproximar dele e tal, não sei o quê, fui mais acompanhando a vida dele. Aí, um belo dia, ele tinha 17 anos de idade, e aí a Rose falou para mim, trabalhava já comigo no escritório, e falou: ó, o Marcos está precisando de emprego. Aí eu chamei ele. E ele chegou com uma vontade tão grande de trabalhar, e está lá até hoje, hoje ele é meu sócio no escritório, né? Marquinho, O beijão pra você, viu? meu sócio no escritório, Ele foi uma vez comigo no Run. Lembra, Marquinhos, que você teve que trocar o pneu pra nós lá? O pneu furou no meio do caminho, tu trocou? é, então é assim, sabe? Essa é aquela coisa que parece que é Deus que une, É, né? Padrinho e afilhado, e tá ali, vamos seguindo, né? muito. Olha, cara,
Essas histórias que são que eu falo que é legal a gente falar, porque a gente vê tanta história de celebridade por aí, né? Então, são sempre as mesmas histórias, sempre os mesmos casinhos, sempre as mesmas coisinhas. E aquelas histórias que são mais raiz, né? Que é aquela história real mesmo, da vida da gente. É isso que a gente quer trazer aqui no Pod, gente. Pode, gente. Esse negócio é esse. E aí eu queria falar mais umas coisinhas com você, principalmente a sua grande paixão, né? Que é a nossa pesca. Detalhe, eu odeio pescar. Tá? Só isso. Falta de convite para pescar comigo não é. Não é, eu sempre recuso, porque realmente não é que eu não goste, é que eu odeio mesmo. Então, mas conta aí. Desde quando? Desde sempre? Na realidade, Ou quando que você pegou, que você viu, puxa, eu tenho amor por esse negócio aqui, eu gosto disso aqui. não faz tanto tempo, não. Porque a gente já saía com meus irmãos mais velhos para pescar na represa Billings aqui, né? Pegar umas tilapinhas e tal, uma varinha de mão, quando eu era adolescente, né? Meus irmãos às vezes vinham, um tio meu gostava muito irmão da minha mãe, de pescar, e ia com ele. Depois, quando eu me casei com a Elaine e tal, mais ou menos nessa época, eu costumava ir em pesqueiro, né? Frequentava pesqueiro e tal, não muito, sabe? De vez em quando eu ia no pesqueiro, Tinha alguns lá em Parelheiros que a gente ia, lembra? Perto lá uma pro vez lado nós lá. fomos. Nós fomos pra lá. Verdade. Foi Eu mesmo. fui- Logo eu- a gente se conheceu. Foi a melhor dormida que eu dei na minha vida. Eu deitei, cara, e eu dormi enquanto esses caras ficavam lá pescando. Foi a melhor dormida que eu dei na minha vida, foi lá. Aí a gente. Mas o que me fez me apaixonar mesmo pela pesca, eu acho que foi quando a gente comprou o rancho, que é a beira do rio, né? Lá tem o Na beira, explica o pessoal, na o beira do Rio Grande. Rio Grande, que é a divisa de São Paulo com Minas Gerais, né? E é um rio que tem muito tucunaré, né? E o tucunaré me fez me apaixonar mais pela pesca, né? Porque o tucunaré, não sei se você sabe, ele é pescado com isca artificial, não é isca natural. Não A sabia. gente usa. A gente, lógico, você pode pescá-lo Lógico, com eu manjo isca, pra caramba de pesca, com acho que eu não isca sabia. natural, que é o lambari e tal, mas a isca artificial acho que me conquistou, sabe? Ter que enrolar, enganar o peixe, né? Trazer uma isca artificial fingindo que é um Tá peixe vendo? para É um poder. esporte desonesto, você engana o bichinho. É um esporte Não, desonesto. É por isso que eu não gosto. Não, não, mentira. não. Não, não é. Aí Aliás, a pesca esportiva é uma das coisas mais legais. Eu acho cresceu legal muito, né? de Cresceu ver. muito. Eu não quero participar, mas É. eu acho legal. Cresceu muito. É um mercado que É. está só em expansão. E depois eu comecei a. Fiz algumas viagens de pesca e tudo. Fui me aprimorando mais nessa área de pesca com isca artificial e tudo. E de vez em quando ia no mar, né? De vez em quando. Até que um dia eu descobri a pesca do robalo, também, que eu adoro pescar robalo. Inclusive, sábado agora, Sábado agora, passei o dia lá de pesca dentro do Porto de Santos, ali na entrada, dentro dos navios para o porto. deve ser legal, assim, ver os Ali navios lá, né? Cara? Nossa, muito, muito bonito. E pega uns peixes, se diverte, fica lá só com guia, a gente contrata um guia, né? Mas 4 Que é o- amigos pescando. Meu grande amigo Carelli. Cara, aquele que joga no São Paulo, tá ligado? Não, É aquele lá é bom. Cara bom. Carelli de pescador é melhor. É o guia de pesca. Legal. Toma aí sua cervejinha que você tá querendo, eu sei. E a gente. Eu acho que de tudo que a gente tava querendo falar, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, meu compadre, meu irmão. E. Ah, não. Tem uma história que eu Mais pedi, que eu falei que eu queria que você contasse. Aquela história do espeto no pé, Um espeto no pé. que o Gustavo, deixa eu falar uma coisa pra você. Você vai vir um dia aqui, tá? Eu quero que você conte essa história junto com o seu irmão. Você vai vir com o seu irmão aqui. Vocês vão contar essas histórias aqui. Porque o Gustavo sempre primou pela delicadeza. O homem delicado para as coisas, né? Muito delicado. E eu lembro. Depois eu falo para vocês uma outra coisa também, que é a história do pica-pau. Mas a melhor é essa do espeto. O que aconteceu
com você? Eu tinha, eu acho que uns 12 anos por aí. Aí, Gustavo é meu irmão mais velho. A gente estava vindo lá da igreja, caminho da minha casa. Naquela época, quem vendia espetinho de churrasco, né? Churrasquinho no espeto na rua, não usava palito igual tem hoje, esses palitos que é feito, palito era de bambu mesmo. Eles afinavam a pontinha do bambu ali, fazia E os colocava. espetinhos e colocava ali a carne e assava. E depois, lá a gente passou perto de uma barraca dessa que vendia. E estava cheio de espeto lá no chão. E eu, de chinelo, dei-lhe uma tropeçada num palito daquele lá, num espeto daquele, e ele entrou no meu dedão. Nossa, rapaz, mas doía, ficou espetado assim no dedo. Grandão assim para cima. E o Gustavo assim, vai aqui, eu tiro, acho que eu tiro. Eu falei, Não é nada, não, não, rapaz. não, Gustavo, não tira não. Levava meu pé para trás e o Gustavo, que é isso, rapaz, isso não é nada não. Aí, tá vendo? Saiu. Eu falei assim, ai meu Deus, quebrou. Eu falei, quebrou nada. Aí eu fui, Isso não é mancando nada, para não. casa. Cheguei na casa, falei para minha mãe, olha aqui, mãe, eu acho que tem um pedaço de espeto aí dentro. Meu Deus do céu. Aí Que a mãe, dor. será que tem? Aí falou para um dos meus irmãos, vai com ele no pronto-socorro. Aí cheguei lá no pronto-socorro, aí deram uma injeção lá como é que é? Da anestesia, né? Anestesia, Deram dando anestesia anestesia. local. Mãe de Jesus. Fiou o negócio, tirou um desse tamanho assim, ó. Tava quase saindo na sola do pé lá Nossa, embaixo. cara. Entrou tudo. Deu lá uns 2 pontos, voltou aí o médico falou assim para mim, olha o tamanho do negócio que tava aí no seu pé. Aí ele fez assim para jogar fora. Eu falei, não, tu não vai jogar isso fora, não. Peguei ele. Eu vou levar isso aqui, vou enfiar na cara do Gustavo. Aí eu fui bravo pra cá. Cheguei lá e falei, Gustavo, não tinha nada no meu pé, não, né, Gustavo? Olha aqui, Gustavo, olha o tamanho do negócio que estava aqui no meu pé. Ai, meu Deus. Gustavo é demais, cara. Ai, Gustavo é demais. Agora quem vai contar a história que sou eu. Eu fui pro rancho do meu compadre. Quem é que tava lá com o Gustavo? Era o Geso. tio Gesso, é o meu tio que eu te falei, que levava a gente para pescar aqui, é esse aí. Isso. Eu que arrumou um emprego para ele na Mercedes, é esse meu Ah, tio foi o aí. Geso que arrumou pro Gustavo É na irmão da Mercedes, minha né? mãe, irmão mais novo da minha mãe. Ele estava lá nessa época, eu lembro. É. E nessas de falar de pescaria, de conversar, de um monte de coisa e tal. O Gustavo falando que não. A gente foi pescar, em vez de eu pescar, pegar um peixe, peguei um pica-pau. Pegar. Ele conta essa Falei, história. como é Já. que é, Gustavo? Peguei o pica-pau. Pica-pau. Puxei o pica-pau. Ele cortou a linha. Aí ele foi pra árvore. Rapaz, ele dava cada estocada naquela árvore, que o chão chegava a tremer. Jesus. Ele já falou, é verdade. Tanto é que ele fazia assim, tinha uma latinha de água, ele Limpava. Esfriava o bico. esfriava o bico na lata. Ah, Fala, gente, não tem cabimento, velho. Mas é sensacional, assim, olha, história eu já me diverti muito com vocês, viu? história de Muito, mas muito. pescador. História Gustavo, de pescador. quando ele pescou a vaca, ele pescou uma vaca uma vez, o Gustavo. Você não sabe dessa história? Não. Ele diz ele que ele colocou uma isca, milho, né? É meio plausível isso, né? A gente, o boi gosta de milho, né? É. Aí diz ele que jogou lá e deixou armada lá. Aí uma vaca foi lá para poder tomar água, achou um milhozinho lá e ficou lá. Daí, quando ele voltou, eu peguei um peixe grande, puxou, né? Foi puxando, a vaca lá com a língua, um anzol na língua. Aí ele fala, ninguém pescou uma vaca, eu pesquei uma vaca. Senhor Jesus Cristo. Ai, demais. Ô, produção, como é que nós estamos com o tempo aí? 45. Nós já temos 45 minutos.
E eu vou dedicar esses 45 minutos, ou os 15 minutos finais, né? E os 15 minutos finais, não é 45, os 45 já foram. 15 minutos finais, então, pra gente... Eu tenho aqui umas perguntinhas que eu quero que você, se puder, dê uma respondida pra mim. São 5 perguntinhas, Lu. Primeira, uma inspiração na vida. Nossa, Alguém ou alguma inspiração. coisa. Quem me inspirou, quem me inspira, Ou quem te inspirou, quem te inspira. Uma eu acho, inspiração. eu acho que meus pais foram uma grande inspiração, sabe, não só para mim, né? Mas para todos nós que convivemos com eles. E a gente, a gente tenta sempre fazer um pouco do que eles fizeram, ser um pouco do que eles foram, né? Então, eu sempre penso comigo assim, que se eu viver lá, depois dos meus 80 anos, tiver a família reunida em volta, tudo na paz, para mim, então eles foram inspiração, porque eles conseguiram isso, né? Eles conseguiram isso. Então, para mim, eles sempre foram e sempre serão, os dois. São mesmo, assim, quem conheceu, quem teve um mínimo de convivência, a gente sabe que as festas da família todas eram reunidas em torno deles, Uhum. assim, e hoje ainda são assim justamente por causa da Sim, inspiração, né? Eu lembro que o G falou uma coisa muito bonita no velório do seu Zizi, que, olha, agora a obrigação é nossa, né? é assim. A É. obrigação de manter essa família E a gente tenta e graças a Deus estamos conseguindo. assim, porque é só ver o famoso vídeo lá da Laís, com quase 10 milhões de visualizações, né? E que sai aquela quantidade de gente enorme ali. Você fala, pô, mas tanta gente assim não sai um quebra-pau? Lógico, gente, sempre sai uma discussão, alguma coisa, É um mas a desentendimento, essência. isso é Ah, isso é normal. normal. Mas a essência, o legal é a essência da família, a essência, o que vocês têm como a consideração pelos amigos. É muito forte, é muito forte. Eu nunca vivi isso na minha vida, né? E eu aprendi muito, principalmente com você, mas com todo o exemplo da família, sabe? Porque, cara, são sensacionais. Isso é bom, fico feliz. Isso é bom mesmo. Um grande ídolo. Um grande ídolo. O grande ídolo é Jesus. O grande ídolo é Jesus. Porque tenho certeza absoluta que ele sempre esteve do lado dos meus pais, do lado de cada um de nós, né? E está ainda, e sempre vai estar. Então, eu acho que se a gente vê pelo lado do amor, né? Que cada um tem que ter o mínimo um pelo outro, né? Não só por aqueles que estão do lado, né? Mas é quem aparece na nossa frente, né? E eu acho que Jesus é o símbolo maior disso, né? Então, ele une pessoas, e une multidões, une o mundo inteiro, né? Então, Tem um vídeo do. Você já deve ter visto, um vídeo do Ariano Suassuna. Ele tá dando uma daquelas aulas de espetáculo dele, né? espetaculares Que eram dele. sensacionais, assim. E ele tava comentando sobre Cazuza, né? Nossa, eu tenho compaixão. Morreu dilacerado, coitado. Mas tinha um pessoal fazendo homenagem para ele e uma das músicas e uma das frases que o Cazuza dizia, que ele estava enaltecendo, é: meus heróis morreram todos de overdose. Uhum. Ele falou: olha, com todo respeito, mas o meu herói, ele jamais soube o que era uma overdose. O meu herói morreu crucificado entre dois ladrões. Uhum. E era isso que a gente tem que exaltar, sem medo de você parecer cafona, ou então arcaico, ou então uma pessoa conservadora demais. Você professar a sua religião, eu acho, e as suas crenças, eu acho que é muito válido, né? Porque Lógico, a gente não tem coisa ruim em professar a sua religião. É bom, é amor, né?
lógico. Que foi o que Cristo Uhum. nos ensinou. Então, tem um dom que você queria ter? Tem. Qual? Já tentei, mas eu não nasci com ele, não. É. Tocar violão. Ah, você tocava bem. Não tocava nada. Ixi, era fraco. A gente chegou a fazer parte É. da parte de música da igreja, né? E o Lu fingia que tocava, eu fingia que cantava e a gente levava as coisas mais ou menos. Até que eu desisti. E eu É. também. Até que eu desisti de tocar. De Não, tocar, de tocar, de de tocar. tocar violão. Vamos lá. O que é ser santista para você? Nossa, emoção. É muita emoção. Porque é um orgulho, né? Para mim que vejo minha família. Dependendo da fase, né, Lu? Independente da fase. Porque para mim que vejo minha família, a maioria santista, nós temos sempre Jogos dos Santos, a gente tem comentários, né? A gente tem sempre alguém para conversar, alguém para. Então, para mim é um orgulho ser santista, um orgulho ter tido o Pelé, né, no nosso time. Nossa. Então, eu acho que isso aí é que não deixa a gente desistir, né? Eu passei por eu falo para essa molecada de hoje. Eu cheguei em 74, no final, em São Paulo, né? No final da década de ouro do Santos, né? Ficamos um tempo, fomos campeão em 78, depois... Você chegou a ver o Pelé jogar? Não, No estádio? não, Não. no estádio não. Aí, depois, tivemos aquela, em 78, só em 95, cara. Só em Nós 95. ficamos um tempão apanhando, né? Nunca caímos. 95, É. aquela final roubada, diga-se de passagem. Eu não sou 95, santista não, tá? Com o Giovanni, aquele time era demais. Nossa, Dali senhora, pra eu jogava frente, por música. reacendeu, né? Reacendeu, depois Aí depois veio a geração do veio o Diego, do Almir, Robinho. depois do Aí Neymar Neymar. Ixi, Neymar eu acompanhei muito. Eu assisti jogos por aqui, eu assisti do Neymar, acho que quase todos. Porque vocês são de Vi ir em muito. estádio mesmo, de acompanhar. E foi muito, me falar, eu sou sócio torcedor do Santos, então a gente vai sempre. Minha fase de ouro foi 2005, 2006, 2007, 2008. Mas também de 2008 pra cá, São Paulo me deu cada alegria. Que só Jesus na Você causa. vê, né? O tempo que é. Meu amor, sua definição de vida. O que é a vida pro tio Lu? A vida é alegria e felicidade. Buscar a felicidade. E eu acho o seguinte, muita gente busca felicidade longe, vai procurar, e A felicidade tá do a lado. felicidade está do lado. É verdade. Nas coisas mais próximas, nas coisas mais simples, né? Nas coisas, nos amigos, né? Uhum. Que estão ali procurando você, às vezes, você não acha tempo. Na família, né? Curtir a família, muito bom. Muito bom. Felicidade é isso, sabe? Ser feliz até para trabalhar. Sair para trabalhar é uma felicidade. Eu adoro sair de manhã, ir para o meu escritório, trabalhar, entendeu? Voltar para casa, ficar com a minha família, passear. Acho que eu sou feliz, eu acho que eu sou feliz. E Você acha? Eu tenho certeza. que continue assim, né? Que continue assim, que continue assim. Alguma coisa que você quer falar, queria falar, Eu que ficou de fora do papo? queria falar da nossa turminha do futebol. Ah, nossa turminha do futebol. Que a resenha ontem foi boa, hein? 23 anos, né? Nossa turma, hein? 20... Ó, isso é verdade. 2000. A gente tem que exaltar isso aí. 23 anos, a mesma turma. Lógico que Muda um entrou, ou outro, né? A mudou base um é a outro, mesma. mas a base tem 23 anos, cara. 23 anos. 23 anos da nossa turminha do futebol. Aí nós nos E a gente encontramos passou uma por vez por várias. semana, fazemos nosso futebolzinho, nosso churrasquinho e vamos para casa e pronto, né? Isso aí Nesse meio tempo a gente fez tanta amizade, né? nesse meio tempo a gente perdeu alguns Perdeu amigos, colegas, né? Mas O Rodrigo, que infelizmente perdeu uma luta aí pro câncer, né? No câncer de cérebro. Não fazia parte da turma, mas fazia parte do grupo, o nosso Carlão. do grupo, sim.
infelizmente nos deixou também. Foi. Não foi esse ano, né? Foi, né? Foi Não esse foi esse ano. ano. Que Mas faz é uma isso falta, aí. porque o Carlão era o seguinte: todo dia, todo dia, todo dia. Ele tinha resenha lá pra Não gente. só resenha, mas todo dia era uma mensagem de bom dia. É. E o Marlon ficava puto. Bom dia, o caramba! Que não sei o quê. O Marlon ficava doido. É, Para de mandar bom dia. e o Marlon que sofria, porque o Marlon trouxe ele pra turma, né? É, ele também. E, e depois o Marlon falou: agora eu tô com saudade dos bom dias dele. É, verdade. Verdade. Mas tá lá, tá olhando pela gente também. Rodrigo também, que foi um cara. Velho, foi um cara sensacional. É, verdade. Um guerreiro também que brigou com esse negócio aí. Nossa! O tempo que ele brigou com isso. Uhum. E faz uma falta do caramba. E deixou o Renan pra nós, né? Deixou o Renan. Não deixou lá grande coisa, que o Renan, né? Não é lá tudo isso. Brincadeira. Ó, o Renan. Mas. E a nossa turma do futebol? Isso é toda quarta, futebolzinho das 7h30 às 9h30. E depois a nossa resenha com churrasco, que é muito bom. E que eu já prometi um dia a gente vai fazer um pó de gente direto lá da quadra. Isso eu vou prometendo. Eu não sei quando vai ser, tá? Mas pode ter certeza que a gente vai fazer uma resenha ao vivo lá da quadra no dia que a gente. Então, portanto, senhores, controlem vossos palavrões, etc e tal, porque quando a câmera tá ligada, a gente precisa ter um pouco de decência. Ninguém vai ter. Compadre, pode isso. Pode. Pode, gente. Pode, gente. Compadre, assim, todo convidado pode falar sobre o seu negócio. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo da Lunani, né? Certo. Redes sociais e a site, se tiver. E hoje você é contador. Hoje você é contador. Há quanto tempo você já está como contador? Ai, desde 92, né? Desde 92. Já vai aí para Fez 40... 30 anos no ano 30 anos, passado. 30 anos. 30 anos no ano passado. É. 30 anos já de trabalho. Comemoramos o escritório, né? 30 anos no ano passado. Ai, que legal. De novembro, né, do ano passado. E estamos aí. Lunani, assessoria contábil. Né? Legal. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Quem quiser ter um ótimo, excelente escritório de contabilidade, você pode ter certeza que o maior representante tá aqui. Não é porque é meu compadre, não, mas é que ele tem uma história de bons serviços prestados aí. E não à toa tá 30 anos no mercado. Cara, quem consegue ficar 30 anos no mercado, no nosso mercado concorrido, vou falar para você, não é fácil. Só com muito trabalho, muita honestidade e sabendo tratar muito bem os seus clientes, tá bom? Obrigado, compadre. É isso aí, meu Isso amor. Muito obrigado. Eu que agradeço Você pelo é convite. um anjo na minha vida. E é isso. O Pod Gente é isso. São essas histórias que a gente quer trazer para a gente poder aprender um pouco, para a gente poder se emocionar, para a gente poder rir e trazer as histórias reais, porque o nosso povo, ele é real, tá? A gente fica muito nessa história de rede social, acompanhando a vida dos outros. O selfie, a selfie, de olha onde eu estou, não sei o quê, e por dentro aquela pessoa tá podre. Pra dizer bem na verdade. Nós não, né? Se a gente é podre ao vivo. Verdade. Gente, muito obrigado. Esse foi o primeiro Pod Gente. Nós vamos ter uma segunda convidada que em breve estará aqui para que vocês possam também acompanhar uma grande história de vida, que é uma pessoa de origem humilde que conseguiu se formar e hoje ela é advogada. Que maravilha. De olha, uma história maravilhosa, tá? Mas aí dessa vez eu vou deixar ela um pouquinho aí na música, depois eu falo quem é, tá bom? Gente, muito obrigado, valeu. Café Estúdios, muito obrigado, vocês são massa. Toda essa estrutura aqui, gente, é deles. Querendo gravar seu podcast, sua videoaula, tudo que vocês quiserem, procurem o Café Estúdios, tá bom? Eu acho que é isso aí. Acabou, fim de papo. E até a próxima. Pode. Pode, gente.